Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As intenções dessa Santa Missa, em ação de graças pela vida de Leonardo Brandão, pelo livramento de Tânia Regina Lima e Geraldo Torres, pela saúde Davi Gênio Blanc e pela recuperação de Celeste Guedes, pelos falecidos Pablo Nunes, Lídia Gonçalves, Nilson Oliveira, Eduardo Botelho, Mirela Rabelo Portugal, Daniela Cristina Costa Neri, Orminda Correia Rabelo, Luiz Pereira de Oliveira, Deise Lúcia Rigo Termes Menezes, Joaquim Faísca, Márcio Faísca, Marcelo Faísca, Rubem Rodrigues Lima, Cristine Maria Batista Teixeira, Garibaldi Guércio, Adelar Fernando, Nilda Lautering, Irene Benini Borges, José Fernando Rigo, Delva Manuel Ramos, Ornofre Martins Ramos, Carlos Calegário Gomes, Irmã Terezinha, Monsenhor Paulo Daia, Padre José Augusto Carneiro, Maria Tomásia de Guzmão Camilo da Trindade, Ismael Camilo de Trindade, Elina Oliveira da Costa, Olavo de Carvalho, Walter Camargos, Iris Alvim Camargos, Jussara Camargos, Neide Costa e pelas vítimas desta tragédia. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos. Bom dia. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve aceitar acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-se aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes, então, discriminação entre vocês? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem, que vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime, invocando sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amai vosso próximo como a vós mesmo, estáis agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei que vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação
do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos convida a dar um passo significativo em nível de resposta a quem é Jesus, para nós. Porque se Jesus for apenas um mestre, ele nos trará diversos ensinamentos importantes, mas não passará de um mestre e nós, de um aprendiz. Mas Jesus, ele se manifesta verdadeiramente como muito mais e maior que um mestre. É mestre, mas é Deus, conosco, é o Senhor nosso Salvador. É aquele que entregou a sua vida em resgate da nossa vida. É aquele que veio não para passar em nossas vidas, mas para permanecer conosco. E é exatamente nesta afirmação de Jesus como Messias, como ungido de Deus, como meu Salvador, como Senhor da minha vida e da minha história, que tudo passa a fazer sentido. Então, a fé em Cristo é exatamente aquela que me leva a reconhecê-lo como Senhor e Deus, meu Salvador, presente na minha história. E esse reconhecimento também nos leva a um olhar muito mais amplo, como na primeira leitura nós ouvimos. A fé não faz acepção de pessoas. Então a fé nos leva também a reconhecer o outro como igual a nós diante de Deus. De fato, sabemos das nossas diferenças em nível de personalidade, identidade, um não é o outro nesse sentido. No entanto, diante da natureza humana, todos somos iguais, pessoas humanas, criadas à imagem e semelhança de Deus, por isso de igual dignidade, Depois, diante do próprio Deus, o Senhor nos ensinou a chamá-lo de Pai Nosso. Se é Pai Nosso, ninguém tem a possibilidade real e sincera no coração de rezar a oração do Pai Nosso e de não estar disposto interiormente de fazer a experiência de irmão. Ou seja, de reconhecer o outro como nosso irmão, como família de Deus. Por isso a acepção, no caso aqui entendida como a discriminação ou a exclusão do outro, está fora da nossa fé. Ao chamarmos a Deus de Pai, precisamos reconhecer o outro como nosso irmão. E de fato, nesses momentos que passamos, tristemente, com uma certa cadência de sequências, as tragédias em Petrópolis. De fato, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento,
dos mais variados possíveis, de pequenas perdas materiais, a partida de pessoas queridas tão próximas, essas dores também acabam como que despertando em nossos corações a nossa essência, aquilo que há de mais humano em nossos corações. E é exatamente nessa humanidade despertada que somos chamados a nos reconhecer como uma imensa, mesma e única família de irmãos diante de Deus. E precisamos cultivar essa humanidade no dia a dia mesmo, seja com a doação de algo, como os itens básicos nesse momento de alimentação, de higiene pessoal, higiene coletiva, até aquela doação que seria, talvez na Itália, assim, eu uso uma expressão muito interessante, que eu acho que traduz muito bem o que nós poderíamos chamar de solidariedade ou de humanidade, que é colocar-se, vestindo a roupa do outro, mettere le panni degli altri. Então, vestir a roupa do outro, colocar-se no lugar do outro para poder melhor ajudá-lo. Esse sentir com o outro, o coração que se une para se ajudarem a serem aquecidos, um aquecendo ao outro. É esta realidade de humanidade que estou falando, é desta que nós precisamos trazer cada vez mais e deixar transbordar de nossos corações na acolhida, na presença, nessa dedicação. Que o Senhor possa também ir visitar o coração de cada pessoa que nesse momento está em extrema dor, de sofrimento, de angústia, e aliviá-los também nessa dor, e nós também com a nossa presença na medida do possível, com os meios necessários e também que estiverem ao nosso alcance, tentar amenizar a dor de tantos nossos irmãos nesse momento de tragédia que passamos. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor, recebe, Senhor, flores e espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo
possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou, por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade,
com o Papa Francisco, com nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos que estamos celebrando esta Santa Missa e também daqueles que trazemos em nossos corações, em particular, pelos que partiram do nosso convívio nessa tragédia. E também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, esposo de Maria, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oremos. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Todos tenham um belo dia abençoado e protegido pelo Senhor.
Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelo fim da pandemia, a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora do Amor Divino, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro de Alcântara, Rogai por nós. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for.